Hoje é dia 21 de setembro, Dia Mundial de Conscientização sobre a doença de Alzheimer. Quando a gente fala o nome da doença, automaticamente a gente associa a perda de memória, né? Pois é. Só que o que exatamente é o Alzheimer? Como a doença evolui dentro do cérebro? Essas e outras respostas a gente vai ter a partir de agora, porque eu vou conversar com a médica Janaína Barbosa, que se dedica a estudar e tratar pacientes com Alzheimer dentro da prática ortomolecular. Doutora Janaína, bem-vinda ao Meio-Dia, Catarina. Boa tarde para você. Boa tarde, Karen. Boa tarde, Santa Catarina. Muito prazer estar aqui. Obrigada. Doutora, eu queria que você explicasse para a gente, como eu falei, a gente fala em Alzheimer, já associa a perda de memória, mas o que exatamente acontece? O que a doença causa dentro do cérebro da pessoa, do paciente? Certo. A doença de Alzheimer, ela é uma doença degenerativa das células que compõem o cérebro. Para um bom entendimento, ficaria legal a gente pensar numa cicatrização que acontece de uma forma mais desordenada, desorganizada e talvez aumentada, fazendo com que as células do cérebro percam a sua função, que são os neurônios. E daí por isso que a gente percebe que a pessoa vai perdendo, com isso, a cognição, que tem a ver também com a memória. Visualmente, para quem, por exemplo, faz uma radiografia do cérebro do paciente, existe alguma diferença neste cérebro? Sim, sim, aí seria um exame chamado ressonância magnética, onde você consegue ver o cérebro atrofiando e também ganhando os depósitos beta-amiloides. Eles não são visíveis nesse exame, só no morto mesmo, na necropsia, né, de um cadáver. E a gente tem ali é como se fosse uma cicatriz da pele, só que é uma cicatriz do cérebro. E aí chama proteína beta-amiloide de proteína tau. Você diagnosticou isso, está feito o diagnóstico de Alzheimer. Só que ele é feito clinicamente. Esse exame só ajuda um pouquinho para você entender o grau que está. Uhum. O que causa exatamente o Alzheimer, doutora? Pois é, você acredita, Karen, que ele é chamado modernamente de diabetes tipo 3? É mesmo? Isso, amiga, é muito, muito impressionante a descoberta de que o início do processo degenerativo das células. Então, pense assim, a célula morre, mas por que ela morre antes do tempo, se a pessoa ainda não está super velhinha? Porque houve uma agressão a esta célula. Você acredita que o açúcar está envolvido nisso? A gente pensava antes que quando uma pessoa estava diabética, ela ia perder o pé, ela ia perder o rim, ela ia perder o olho. Por quê? Porque a gente entende que o diabetes é uma doença de pequenos vasos. Só que a gente não poderia supor que a glicação, e este é um exame sim que você pode fazer no seu sangue, fácil, os médicos podem pedir isso clinicamente para qualquer paciente, inclusive crianças. Por quê? Qual é a população que está consumindo açúcar agora dia e noite, noite e dia? Então, você olha o perigo para a progressão desta doença, que tem a ver com o consumo exagerado do açúcar, do carboidrato refinado, de alto índice glicêmico, e isso faz uma inflamação do cérebro. O cérebro, ele tenta se proteger no primeiro momento, criando a reação inflamatória, depois isso persiste e a célula morre por estímulo inflamatório. A gente está vendo isso com o Covid, né? As pessoas morrem da inflamação, não é isso? Uhum. Então, mesmo processo. Então, a gente pode dizer que quando a gente fala em prevenção, essa prevenção ela está totalmente ligada à alimentação. E ao estilo de vida, à prática desportiva, porque o cérebro necessita que o coração bombeie com muita força o sangue para chegar até ele bem rico, bem oxigenado, cheio de nutrientes que você comeu. Afinal, você está fazendo, né, uma boa escolha alimentar. E aí você começa a nutrir essas células. Isso é verdade. Agora, lembrando que o cérebro está acima do coração e a gravidade puxa tudo para baixo. Por isso, os sedentários tendem a ter a doença mais pronunciada ou antes do que se eles praticassem atividade física e comessem bem. E aí a pessoa agora está ouvindo isso de casa e está pensando assim, poxa, eu preciso mudar meu estilo de vida. Ah, mas eu já tenho mais idade, nunca pratiquei atividade física a vida inteira. Sempre há tempo, né, doutora? Dá para começar assim, independente da idade da pessoa. Gente, em qualquer idade, você pode se mexer, você pode fazer coisas dentro da sua casa, você pode fazer dentro de 2 metros quadrados, você consegue ativar o seu coração para que ele bombeie com mais força o sangue e ele consiga vascularizar melhor essas regiões tão nobres e que precisam receber esse carinho da gente, né? Então, sempre é a hora, viu? Importantíssimo, né? Para finalizar, doutora, quando se fala em diagnóstico precoce, a gente sabe que é fundamental, assim como para qualquer outro tipo de doença. Diagnosticado que tipo de tratamento é feito, principalmente para quem descobre aí no comecinho da doença, de que forma isso evolui, de que forma acontece?
Certo. Hoje nós temos bastante alternativa terapêutica para o tratamento da doença de Alzheimer. A maioria são remédios, e isso normalmente é prescrito pelo neurologista. Porém, cabe lembrar que a cannabis medicinal, o canabidiol e o THC são bastante queridos nesse momento, pois nós estamos falando de uma doença degenerativa de neurônios e já sabemos, a ciência já compreende, publicações, não temos nenhuma dúvida de que a cannabis cuida de neurônios, tanto para que eles não inflamem, quanto para eles não degenerarem ou morrerem. E isso é fundamental quando a gente fala, então, em cuidado primário, em cuidar daquilo que ainda é viável. Muito bem, perfeito. Isso em formato de extrato, né? É um Isso, o extrato. extrato é um líquido que o paciente recebe a receita médica, ele compra isso legalmente via Anvisa, via Ministério da Saúde no Brasil, pode andar com essa receita e com esse medicamento pelo país todo, em qualquer outro país do mundo que aceite a cannabis como medicamento, sem nenhum tipo de problema mais. Então, é legal lembrar que tem essa alternativa. Muito bem, doutora Janaína, muito obrigada pelas suas explicações e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigada, Karen. Obrigada, Band. Obrigada, Santa Catarina. Tchau, tchau. Obrigada, doutora Janaína está falando lá do Rio de Janeiro.